Esses versículos que eu vou ler agora é um alerta e também é um recado para você que intencionalmente tem vivido de forma falsificada e você tem mentido, você tem fingido, você tem se escondido. Mas também essa palavra é uma palavra para você que está na verdade, você que está no caminho, você que está com Cristo, para te ligar mais ainda ao Senhor, de forma que te desperte, que desperte, que venha a despertar você, para que assim você se ligue mais ao Senhor. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas apenas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Significa que quando a vontade de Deus ela é feita na sua vida, através da vida de uma outra pessoa, ela te faz ficar bem. Ela não te deixa com dúvidas e ela te traz paz. É por isso que ela é boa, porque te faz bem. É por isso que ela é perfeita, por isso que não te deixa com dúvidas. E é por isso que ela é agradável, porque ela te traz paz. Quando a vontade de Deus ela é feita na sua vida, ela faz isso com você. Lembre-se sempre de uma coisa. Todas as vezes que você ouvir alguém pregar, todas as vezes que você assistir um vídeo, todas as vezes que você ouvir da palavra de Deus, e aquilo que aquela pessoa está falando é passar pela palavra de Deus, é a verdade. Tudo aquilo que aquela pessoa falar, não passar pela palavra de Deus, não é a palavra de Deus. Então tome muito cuidado com isso, porque você pode acabar aceitando e seguindo, mas vai estar colocando em prática o ensinamento humano, o intelecto, o raciocínio, a sabedoria humana. O Espírito Santo confirma dentro de nós que é a palavra de Deus, que é um ensinamento de Cristo. Mas aí você pode pensar o seguinte, mas se aquela pessoa falar de uma experiência, eu sei, nem tudo que muitos pregadores falam está na Bíblia diretamente, né? Usam a Bíblia para pregar, mas nem tudo aquilo está diretamente na Bíblia. Ele pode contar, por exemplo, o que não está diretamente na Bíblia. Uma experiência que ele teve com Jesus, no seu quarto, na igreja, na rua, em algum lugar. E isso vai passar pela palavra de Deus da seguinte maneira. O Espírito Santo ele vai confirmar no seu coração aquele ensinamento, aquela lição que aquela pessoa aprendeu de Deus, que vai te ensinar, que vai te colocar, vai te fortalecer, vai fazer na sua vida o que é necessário. O Espírito Santo ele vai trazer isso dentro do seu coração. Por isso, espere o Espírito Santo trazer a você. Busque no Espírito Santo. Não foque tanto naquilo que aquela pessoa está falando da vida dela. Por quê? Porque acontece que aquilo que ela passou e pode ter sido especificamente apenas para ela. Mas ela sentiu vontade de contar, ou Deus designou ela naquela noite, naquela tarde, naquele dia, naquele momento para estar compartilhando com a igreja, e aí ela foi e falou aquilo. Mas espere de Deus, busque ali em Deus, enquanto você está ouvindo, não foque tanto na pessoa, mas comece a discernir em Deus e buscar em Deus o que é dele e para a sua vida, ok? Eu só quero finalizar essa mensagem com um versículo que explica, que se explica totalmente, né, de forma que a gente não
não precisa estar horas e horas na frente de uma televisão, de um celular, assistindo alguma coisa. A palavra de Deus fala em Efésios 4. Efésios 4. Vamos lá. Efésios capítulo 4, versículo do 11, a partir do 11. Diz assim: E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Então, gente, o versículo específico o propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O propósito é não ser enganado. O propósito é não ser mais como criança, levado. Porque enquanto se é criança, é levado. É o que a palavra de Deus está dizendo. Levado de um lado para outro pelas ondas. E é jogado para cá e para lá por todo vento de doutrina. Pela esperteza, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Então, eu não quero que vocês sejam induzidos ao erro. Eu quero que vocês, antes, cresçam, como a palavra de Deus está dizendo aqui. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçam em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Então, eu quero que vocês sigam a verdade em amor. E cresçam em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18, a palavra de Deus está dizendo que nós devemos crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. E antes do versículo 14, o versículo 12 de Efésios 4 diz assim: com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Com o fim de preparar. Jesus, ele separou homens, preparou pessoas, como a gente viu no versículo 11, né? Que ele deu dons, né? Alguns para apóstolos, profetas, pastores, evangelistas e mestres da igreja. E aí o versículo 12 diz, com o fim, ou seja, com o propósito de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. O que é uma edificação? É uma construção. O propósito de Jesus é que o corpo dele seja construído. Mas construído em quê? Construído nele. Mas construído para quê? Para que esse corpo, que é a igreja, ele se torne um santuário santo, onde ele vai virar morada de Deus através do Espírito Santo de Deus. Como a própria palavra de Deus ela está dizendo aqui, no livro de Efésios, se eu não estou enganado é Efésios 2. Nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Efésios 2, 22. Nele, Jesus, nós estamos sendo construídos juntos para se tornarem moradas de Deus por seu Espírito. E outra coisa também muito importante que eu quero falar aqui com vocês, que foi algo que Deus me lembrou agora, que durante esses vídeos, durante todas essas mensagens, teve uma coisa que eu falei que foi juntos.
vários versículos da palavra que Deus nos deu, a palavra unidade, a palavra juntos, está aí, nesses versículos. E foi isso exatamente que Jesus ele veio também trazer, unidade. Unidade. E ele disse, amem-se uns aos outros assim como eu vos amei. Certo? Então, o verdadeiro evangelho, ele não separa. Na verdade, não existe o falso evangelho, né? Não existe o outro evangelho. O que existe são homens querendo distorcer a palavra de Deus, seguindo seus próprios desejos, ok? Mas o evangelho, ele une. Então, lógico que há algumas obras da carne, né? É a separação e a inimizade, e também tem a inveja, né? Então, assim, quando existe uma mensagem que é pregada e nela contém divisão e separação, isso não vem de Deus. Como a gente vê algumas canções que falam sobre isso, né? E ainda dizem que isso é gospel. Bom, mas enfim, isso não vem ao caso, né? O que vem ao caso é exatamente Efésios 4, do 11 a o 16, que o fim, né, de Jesus ter dado os dons como ele deu, é preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo dele, né, a igreja, né, seja edificada, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, alcançar a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Unidade, novamente, agora, na fé, na vida que Deus nos chamou para viver, né? Viver pela fé nele. E conhecimento do Filho de Deus. A palavra de Deus está dizendo aqui, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus. Todos de forma geral, pensem de uma só forma no Filho de Deus. Tenham uma só mentalidade com respeito a Jesus. Atingindo a medida, e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então, por isso, meus queridos, busquemos cada dia mais o Senhor, para que a gente alcance essa maturidade e a gente chegue à plenitude, como a palavra de Deus diz, atingindo a medida da plenitude de Cristo, para que a gente chegue a essa medida, a essa estatura de varão, né, de servo, de cristão, né, assim, unido com o Senhor, junto com o Senhor, semelhante ao Senhor. Ok, meus queridos? Então é isso, gente. Que Deus abençoe a vida de vocês e não esqueçam que o propósito é que o povo de Deus ele seja preparado, como a palavra de Deus ela está dizendo aqui em Efésios, como a gente acabou de ver, para que Efésios 4, 12, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Preparo, obra do ministério e corpo edificado. Isso foi para o que Jesus deu os dons a quem ele escolheu dar, até que todos alcancemos a unidade da fé. Então, é um caminho a ser trilhado. Até que a gente chegue lá, é preciso que a gente lute contra as heresias e as falsidades e a gente combata com a verdade de Deus as mentiras do maligno, não deixando que isso no nosso meio contamine, e se há, a gente tem que tirar, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Então a gente tem que fazer como o Senhor Jesus disse, né? Tomar cuidado com o fermento, né? Tomar cuidado com os ensinamentos, né? Que esse é o fermento que o Senhor disse, e seguir apenas a palavra dele, os ensinamentos da sua palavra, revelados e confirmados, né? Mantidos ali, escritos, né? Enraizados em nosso coração pelo seu Espírito Santo, que ele nos selou, com o qual nos selou, nos batizou e está conosco aqui. E lembrem-se disto,
e eu estarei com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Foi o que o Senhor disse, e está lá em Mateus 28, 20. Ok, meus queridos? Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. Então lembrem sempre que Jesus, ele deu os dons para esses três motivos: para preparar o povo dele, para a obra do ministério, para que o povo dele fosse edificado, como está escrito aqui, para que o corpo de Cristo seja edificado, construído, para que se torne uma morada de Deus pelo Espírito dele. Então vamos estar juntos, como o Senhor diz aqui, que nele vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Vamos permanecer nessa unidade, da plena convicção da verdade da palavra de Deus. Que Deus abençoe a vida de vocês, em nome do Senhor Jesus. Que o Espírito Santo guie vocês. Graça e paz. Tchau.